Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o GeoGebra e o Euclid. O GeoGebra e o Euclid são softwares, que vão permitir a gente fazer construções geométricas no computador. O GeoGebra é um software livre de matemática que faz muita coisa. Nós aqui estamos mais interessados na parte de geometria, desse software. Também o Euclid é um outro software especificamente para celular, que é um joguinho, um quebra-cabeça de construções geométricas. Aqui o Euclid, essa aqui é a imagem inicial do Euclid, Se vocês clicarem nesse triângulo aqui apontado para a direita, vocês vão abrir essa página que existem vários quebra-cabeças para serem resolvidos. Esses níveis alfa e beta são gratuitos, os outros você precisa pagar. Então, um bom exercício para vocês aprenderem um pouco construção geométrica é fazer esse exercício alfa e beta. Não precisa se preocupar em fazer no nível ótimo, no número mínimo de construções, como o software pede, mas é interessante vocês fazerem esse exercício. Aqui nessa última imagem está, vamos dizer, o seu progresso que você obtém clicando nesse primeiro botão aqui. O GeoGebra é um software bem completo de matemática, um software livre, e existe uma versão tanto para celular, uma versão online ou offline. Nós vamos trabalhar por enquanto com essa versão online. E para aprender a mexer com GeoGebra, nós vamos fazer esses dois exercícios aqui. Primeiro, construir um triângulo equilátero, um quadrado, um hexágono regular, dado um lado. E depois vamos fazer um exercício não exatamente de geometria, desenhar um gráfico e depois uma tangente a esse gráfico. Para acessar o GeoGebra, nós podemos, a versão online, basta entrar no site do GeoGebra, esse aqui, geogebra.org, clicando no arquivo da apresentação, vai abrir uma página no seu navegador, entrar aqui na página do GeoGebra. Aqui vocês podem baixar aplicativos para operar offline ou operar online. Aqui tem algumas opções aí tem várias versões de GeoGebra, muda principalmente a interface, já direcionado para o que você quer fazer. Vamos clicar em geometria. Clicando em geometria, vai aparecer essa tela aqui. Eu vou clicar nesse botão aqui à direita para ficar em tela cheia. Bom, vamos então fazer os nossos problemas. Primeiro, construir um triângulo equilátero, quadrado e um hexágono regular. Para começar, vamos desenhar um lado, que seria o dado do problema. Inicialmente, vamos clicar aqui no ponto, aqui nas ferramentas básicas. Sempre aparece uma ajuda. Aqui, essencialmente, fala que você pode clicar num lugar qualquer ou em algum objeto. Clicar aqui em um ponto aqui, clicar aqui para aparecer outro ponto. E agora eu vou clicar aqui no segmento para desenhar esse segmento aqui AB. Bom, esse seria o dado do problema. Agora vamos construir um triângulo equilátero. Para construir um triângulo equilátero, nós vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar um círculo com centro em A passando por B, e depois um círculo centro em B passando por A. Para isso, existe essa ferramenta aqui. Clicando aqui, tem aqui a ajuda. Primeiro seleciono o centro, depois um ponto do círculo. Cliquei no A, depois clico no B, tracei o círculo centro A, que passa por B. E agora clico em B, e depois em A, tracei o círculo centro em B e que passa por A. Agora eu vou marcar esses dois pontos, onde os dois círculos se interceptam. Clico aqui novamente no ponto, e clico aqui na interseção aqui de cima e na de baixo. Esses dois pontos C e D marcados, eles são especiais, vamos dizer aqui na nossa figura, porque o ponto C, tanto como o B, está no círculo de centro A, e que aqui passa por B. Então quer dizer que as distâncias, claro, AC e AB, ou AD também, são exatamente iguais ao raio desse círculo. Assim como a distância BC e BA
também é exatamente igual ao raio desse outro círculo aqui, que são iguais, né? Todos os círculos têm raio AB. Por isso a gente vê que a distância entre A e B, B e C e A é exatamente a mesma. Logo, esse aqui é um triângulo equilátero. Vou clicar novamente aqui em segmento, clico A e depois clico em C, depois em C e em B. Está aqui meu triângulo equilátero. Nós poderíamos fazer também com o ponto D. Muitos problemas em condições geométricas são assim, muitas vezes existem duas soluções, mas em geral que a gente quer só uma, você escolhe um dos pontos e ignora o outro. Por exemplo, aqui eu posso ignorar o D, fiz meu triângulo aqui. Então tá aí, tá pronto meu triângulo equilátero. Agora vamos construir um quadrado com um lado AB. Bom, um quadrado, vocês sabem, os quatro lados são iguais e o ângulo entre os lados, né, adjacentes é 90 graus. Então o que eu vou fazer para achar o outro ponto aqui é traçar uma perpendicular a esse lado AB. Aqui vocês veem, não existe nada numa ferramenta assim, mas se vocês clicarem aqui no mais, vai aparecer várias outras ferramentas. No caso, eu estou interessado na reta perpendicular. Então eu clico aqui na reta perpendicular, aqui tem ajuda, seleciono o primeiro ponto e depois a reta, o segmento. Então eu quero traçar uma perpendicular a esse lado, né, passando por A, clico em A e no segmento. Agora, fazendo o processo para o outro lado também, clico em B e no segmento. Opa, errei aqui. Então, quando você erra assim, você sempre pode voltar nessa setinha aqui e desfazer. Bom, apaguei o ponto E. Como eu queria traçar a perpendicular do B a esse segmento aqui. Agora deu certo. Tracei as duas perpendiculares a esse lado, passando por A e B. Agora, vou marcar esses pontos, subindo aqui, seleciono o ponto, e vou marcar esses dois pontos aqui, E e F. Você nota o seguinte, que a distância entre A e B e A e E é a mesma, né? Já que tanto B quanto E estão nesse círculo de centro A que passa por B. Essas duas distâncias são exatamente igual ao raio. E esse ângulo aqui, por construção, é 90 graus. Logo, esse aqui é um ponto do meu quadrado. E pela mesma razão, o F, né? A distância entre BA e BF é igual, e aqui é 90 graus. Então, eu já obtive aqui os lados aqui do meu quadrado, os vértices do meu quadrado. Para desenhar os lados, eu clico aqui no segmento, o AB já está desenhado, clico aqui no A, F e FB. Está aqui construído o meu triângulo e quadrado. Um problema no GeoGebra é que, com uma pequena posição, a figura muitas vezes fica poluída. Então é interessante, às vezes, tirar algumas linhas para a nossa construção ficar mais visível. Por exemplo, se eu quiser não visualizar essas perpendiculares mais, já que eu desenhei e não preciso mais delas, eu posso fazer o seguinte, eu clico agora nesse símbolo aqui de calculadora, tá aqui álgebra. Quando você clica aqui, você vai ver toda a sua construção, tem toda a sua construção. Você vem primeiro, criei o ponto A, depois o B, depois tracei um segmento AB, depois tracei esses dois círculos, depois achei interseções e por aí vai. Aqui tem toda a minha construção feita até agora. E aqui eu posso, por exemplo, apagar algum objeto ou deixá-lo invisível. Por exemplo, aqui, esse ponto A, esse primeiro ponto, eu posso deixá-lo invisível, simplesmente clicando aqui, nesse círculo aqui à esquerda. Você viu, sumiu o A. Clicando aqui novamente, já apareceu. Nota que aqui faz uma diferença em tornar invisível, que é clicar aqui, ou apagar. Se eu quisesse, eu posso também apagar o ponto. Por exemplo, clicando nesse aqui, eu posso apagar. Mas se eu fizer isso, vocês vão notar que sumiu tudo. Por quê? Porque todas as construções futuras dependiam do ponto A. E se eu apaguei o ponto A, tudo some também. Então eu posso clicar aqui na volta, pronto, voltou tudo. Então sempre aqui, às vezes é útil você
tornar o objeto invisível, não clicar aqui e apagar. Que aí não, você vai sumir com tudo que toda a construção depois que usa esse ponto, se eu apagasse um ponto. Eu quero então, por exemplo, agora eu vou tornar invisível essas retas, essas perpendiculares. Seriam essas retas aqui, né? Reta passando por A e perpendicular e B. Clico aqui e aqui, pronto, sumiu nessas retas, melhorou um pouco a figura aqui. Sumi com esse ponto D aqui também, pronto, que nós não usamos. Está aqui meu triângulo e o meu quadrado. Agora nós vamos construir um hexágono regular. Para isso, a nossa ideia aqui, usando já esse triângulo equilátero construído, nós vamos construir 6 triângulos equiláteros colados aqui em volta aqui do C. Isso vai dar exatamente o hexágono regular. Bom, vamos fazer aqui a construção. Clicando aqui novamente nas ferramentas, eu agora vou traçar um círculo. Concentro em C e passando por A. Cliquei aqui. Eu posso sempre mover a figura, aliás, eu posso clicar aqui nesse botão aqui na ferramenta mover. Eu posso mover aqui a tela, né, para onde quiser. Posso dar um zoom aqui, com o botão central do mouse. E posso mover esses pontos que estão em azul, são pontos que no GeoGebra chamamos pontos livres. E você pode mover. Por exemplo, movendo aqui o A, toda a construção vai mover de acordo. Como todos esses outros pontos foram construídos a partir do A, ele vai repetir a regra de construção, que são essas aqui, e não importa a posição do A. Muitas vezes chamamos software de matemática dinâmica, né, que você pode movimentar todas essas coisas à vontade. Bom, mas voltando aqui à nossa construção, eu desenho um círculo de centro C, passando por A e B. Agora, eu quero marcar esse tamanho de segmento AB, que vai ser o meu lado do hexágono, aqui no círculo. Para isso, eu traço um círculo de centro A e com esse raio AB, que no caso já está traçado aqui, né, que eu já usei para construção do triângulo equilátero. Quando eu traço esse círculo aqui, ele vai interceptar esse círculo de centro C nesse ponto aqui. Vamos marcar esse ponto. Cliquei no ponto e marco aqui. Agora eu vou repetir o processo. Eu vou pegar essa distância e passar para cá o círculo, transportar esse tamanho. Esse transporte aqui no GeoGebra você tem que fazer com o círculo também. Traço o círculo centro em G, passando por A, marquei agora esse ponto. Repito o processo. Agora eu quero pegar esse tamanho e passar para cá. Então eu traço novamente um círculo centro H, passando por C, marco esse ponto aqui. E novamente eu traço um círculo aqui, passando por H, aí daí nem precisava, onde já estava marcado antes, e marco o ponto aqui. Então aqui exatamente os vértices do meu hexágono regular. Clicando agora para marcar os segmentos, marcar agora todos os segmentos. Lembrando que é só clicar no primeiro ponto, depois no segundo, e por aí vai. Está aqui o meu hexágono regular. E aqui está justificado, quer dizer, eu simplesmente peguei esse segmento e fui transportando para o círculo. Se vocês fizessem isso no papel, a figura ia ficar bem mais limpa, né? Porque era só pegar o compasso e marcar aqui um pequeno arco para achar o ponto G. E com a mesma abertura no compasso, você nunca vai mudar a abertura, nesse caso, aí você, com a mesma abertura, concentra em G, traça aqui um arco onde tem um H e por aí vai. Não precisa traçar o círculo inteiro, mas aqui no GeoGebra precisa. E isso faz, claro, que as figuras fiquem muito poluídas. Aliás, até uma dica, quando vocês fizerem um desenho no papel de posições geométricas, use sempre essas linhas auxiliares mais fraquinhas, só o suficiente para se ver. Nunca apaga as linhas auxiliares, mas deixa lá, mas faz bem fraquinho, claro, só um pequeno arco aqui. Aqui no GeoGebra a gente poderia até
fazer esses círculos mais fraquinhos. Podemos editar nisso aqui, depois a gente vê isso. Mas no caso aqui nós vamos simplesmente fazer como já fizemos antes. Clicamos aqui na calculadora para ver aqui a minha construção e eu vou tornar invisível todos esses círculos aqui. Vou tornar invisível esses círculos. Aqui tem outros. E mais esses dois. Pronto. Então tá aqui. Tá pronto minha figura. Aqui o meu triângulo equilátero ABC, aqui o quadrado e o hexágono regular. Lembrando, claro, que você pode alterar, né, botar essa figura na posição que quiser. Agora, terminada a figura, nós podemos salvar essa figura ou imprimir. É só clicar nesse botão aqui de cima, do menu principal, vão aparecer algumas opções. Você pode gravar, exportar uma imagem, clicando aqui você vê a imagem, pode fazer salvar, ou pode baixar, por exemplo, como esse GeoGebra File seria um arquivo GGB que o GeoGebra vai ler exatamente a posição para você até continuar a figura depois, enfim, não vai perder o arquivo. Vou salvar como imagem, né? Tudo isso é possível. Aqui eu vou limpar tudo para começar agora. Eu dou a opção de gravar, eu não vou gravar. Bom, agora nós vamos desenhar uma função no GeoGebra. O GeoGebra, ele não faz só geometria. Nesse curso nós vamos trabalhar essencialmente só com geometria, mas ele tem muitos outros recursos. Pode-se desenhar funções, tem várias opções para otimização, álgebra e vários outros tipos de coisas. Aqui nós vamos só dar um exemplo rápido, por exemplo, para desenhar uma função, o gráfico de uma função qualquer no GeoGebra. Quando desenhamos função, é interessante colocar eixos aqui na minha visualização. Então eu vou colocar esses eixos aqui. Podemos também exibir uma malha, vários tipos, escolher essa aqui, por exemplo. E para desenhar uma função, nós vamos aqui nessa opção de álgebra e clicar aqui a minha função. Existe aqui essa opção com várias opções de entrada aqui já para minha função, várias funções aqui já trigonométricas. Aqui vocês podem ver, ele calcula derivada, integral, vários tipos de coisa. Aqui, por exemplo, nós vamos desenhar escrever uma função quadrática. Para isso, podemos clicar aqui direto e simplesmente escrever a função aqui x elevar ao quadrado, circunflexo 2, a seta para sair do expoente, menos 5x mais 6. Está aí a minha função, o gráfico da minha função. E podemos também fazer geometria na função. Por exemplo, selecionando aqui uma ferramenta, podemos selecionar um ponto na própria curva. Clico aqui na curva, temos um ponto A na curva. Podemos traçar uma tangente à curva. Selecionando a ferramenta reta tangente, seleciono o ponto e a função. E agora, claro, movendo o ponto, a reta tangente move de acordo. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.